Fala galera, estamos aqui diretamente de Mar del Plata, Argentina, jogando o tradicional aberto de ajedrez que acontece todo ano aqui nessa cidade maravilhosa. E estou aqui com o Everton Natan. E ele vai mostrar uma partida aqui muito bacana que aconteceu na segunda rodada. Ele vai mostrar as análises, uma partida bem cheia de combinações táticas. E aí, Natan, o que é que você achou? A partida bem complicada agora na segunda rodada, né? O meu adversário, ele começou jogando no E4, eu fui para Siciliana, ele jogou um F4, já me surpreendeu no começo, eu cavalo C6, cavalo F3 e D6. Ele seguiu com bispo C4, aqui eu joguei com A6, muitas ideias, esse A6 ele vai ser útil. Ele veio com o cavalo G5, já veio atacando o ponto F7, eu não me assustei porque o E6 ele bloqueia a ação do bispo com o cavalo aqui em F7. Ele seguiu com o cavalo em C3, eu segui com o cavalo F6 e ele fez o roque. Aí aqui, mirando já esse peão aqui que está um pouco debilitado, porque depois de B5 ele volta o bispo, eu joguei B4, tiro um dos defensores do peão, ele voltou o cavalo para B1, eu joguei H6 e agora eu tiro o último defensor do peão. Ele voltou para cá com a ideia de que quando eu tomar aqui, ele joga bispo F3 e eu não posso voltar o cavalo, porque senão tá caindo com cheque, depois cai a torre. Então eu joguei D5, ele jogou D3, eu voltei o cavalo, ele jogou com C4. Novamente eu não posso tomar, porque senão cai com cheque. Eu tomei um passant, ele tomou de peão. Detalhe, ele não tomou de cavalo aqui, que parece ser bom, porque essa casa fica muito fraca. Então ele tomou de peão aqui para controlar essa casa. E aqui eu joguei bispo E7 e aqui ele jogou rei H1. Eu acredito que o bispo E7, com ideia de rocar, ele joga rei H1, porque se eu faço o roque aqui nessa posição, ele tem ideia de jogar com G4. Então o ataque dele está chegando um pouco rápido. Então eu não fiz o roque aqui nessa posição, eu joguei com bispo B7, ele jogou com cavalo D2, eu joguei com cavalo D7, com ideia de jogar bispo F6 e pressionar pela diagonal. Ele jogou torre B1, atacou meu bispo, eu joguei torre B8. Ele jogou dama E1 e agora eu joguei dama 5, com a ideia de pressionar os peões da ala da dama. E aqui o meu adversário ele veio para um contra-ataque com F5. Aqui a posição fica um pouco aguda, porque eu não posso avançar, senão cai o peão de D5. Eu não posso tomar, porque também cai o peão de D5 e depois a torre está atacando outro peão. Então aqui eu optei por jogar cavalo de E5. Contra-ataca o bispo dele, ele tomou, eu retomei, e aqui ele jogou com um bispo H5 cheque. Aqui eu cogitei jogar G6, porém ele volta aqui e ele tem umas ideias de colocar o cavalo em F4 atacando esses dois peões. Então eu não joguei esse G6. Como aqui eu já sabia que estava difícil de rocar, eu decidi jogar com o rei no meio do tabuleiro. Coloquei o rei em D7 e agora nessa posição ele jogou cavalo B3, atacou a minha dama. Eu tomei em A2 aqui, ele jogou torre B2, né, porque eu estou atacando a torre. E aqui eu voltei, a minha única casa para voltar aqui seria A3 ou A4. A3 eu coloco na cara do bispo, não sei se seria interessante, então eu voltei para A4. E aqui ele jogou o dama D1, ele volta a dama, parece que ele não está ameaçando nada. Mas aqui ele está ameaçando o cavalo, toma C5 e é cheque, quando eu tomar o cavalo está caindo a minha dama. Então eu pensei em jogar dama H4, porém ele tem torre F4 e a minha dama também está presa. Então eu achei um recurso aqui interessante, embora também eu não sei onde jogar muito bem. Então, vendo que dama H4 a dama fica presa, eu não tenho muitas opções para a dama aqui. A minha dama aqui na cara da torre não seria legal, só que eu tenho que me livrar desse ataque de cavalo toma C5. Eu pensei em tirar o rei do ataque aqui, ou para cá, ou rei C7 ou rei D6, mas tem bispo F4, que é incômodo. Então aqui eu achei um recurso muito bacana, que foi jogar torre F8. Aqui eu também pensei, assim, uma ideia era G5, para poder não deixar o cavalo voltar para o jogo, mas eu estou levando o golpe, perdendo a dama, o cavalo toma C5, o bispo toma e dama toma 4. Então eu achei esse recurso aqui que foi torre F8, aparentemente eu perco a dama aí, porque meu adversário joga cheque, eu tomo aqui e ele toma minha dama, né? Porém ele leva cheque e depois de cavalo G1, a torre toma o cavalo junto com o bispo.
Bonito esse mate, bonito. Sim, então ele tentou amenizar aqui um pouco, acho que ele achou que conseguiria resolver. Ele achou que ia ganhar sua dama, né? Ele achou que conseguiria resolver se tomasse aqui primeiro. Então eu tomei, só que eu continuo com a mesma ideia da coluna. E agora ele jogou o cavalo C5 e eu tomei. E aqui, se ele tomar a dama, de novo acontece a mesma coisa. Cheque, esse, depois mate, porque o bispo entrou na diagonal ali, atacando junto com a torre. Então, meu adversário não jogou isso. Depois que ele jogou toma, ele jogou com dama E2, aqui nessa posição. E aqui, eu joguei dama 1, cravei o bispo e tô ameaçando tomar o bispo, né? E aqui ele voltou, dama D1, certo? E aqui, ele tá ameaçando um garfo, que meio que pega uma das peças de volta. Tá ameaçando também aqui em B7. E aqui eu achei um lance para continuar o ataque, né? Porque ele já aqui você sabe que você está bem na posição, mas você tem que achar o lance para poder liquidar de vez a posição. Então eu joguei cavalo toma D3 nessa posição. E aqui quando ele jogou, eu calculei, né? Quando ele jogasse dama torre toma B7, eu tinha rei C8, ataco a torre, continuo atacando o bispo e ele não tem mais nenhum cheque aqui na posição. Aqui eu pensei que eu já estava ganho já. Aqui eu pensei que ele ia abandonar. Mas ele ainda tinha um lance que ainda me incomodou, que foi torre C7. Porque se eu tomar aqui, ele tem cheque F4 e depois pega a minha dama. Embora eu cogitei jogar essa posição aqui, toma aqui e toma aqui. Ele não pode tomar em A6 porque está levando mate. Então quando ele resolvesse o mate, eu jogava A5, segurava aqui e eu ia jogar com bispo, cavalo e torre pela dama. E vários peões aqui no centro. Essa posição eu acredito que seja vencedora para o preto. Mas o meu adversário, ele não optou também, eu não joguei tomando aqui, eu pensei em jogar essa variante, certo? Tomando aqui, mas eu vi que eu tinha rei B8 e aqui também eu continuo bem na posição, estou ameaçando tomar lá, já estou ganhando material aqui, não, né? Quer dizer, tem alguns peões e muito ataque, né? Mas estou ameaçando ganhar a torre, estou ameaçando tomar lá e depois pegar a torre. Estou ameaçando ganhar a peça também lá, que é o bispo de C1. Então, e se ele jogasse dama, a minha dama tá aqui, perdão. Se ele jogasse dama B3, eu tomaria aqui em C7 e aí tá caindo lá de novo e não tem problema nenhum. Porém aqui, eu calculei também isso aqui. Veja se vocês conseguem acompanhar essa análise. Ele toma em C6, eu tomo o bispo de C1 e aí tem duas variantes para calcular. Ele pode tomar primeiro a minha dama de C1 ou ele pode tomar direto o meu bispo de C5. Então eu calculei. Se ele toma aqui em C6, ele vai tomar em C6, eu vou tomar lá em C1. Se ele tomar aqui primeiro, eu vou tomar. E quando ele tomar aqui, eu tenho um cheque. E quando o cavalo aqui, eu pensei em cavalo E2, mas está controlado pelo bispo. Aí até então não tinha visto a ideia. Quando que foi que eu vi a ideia do lance vencedor? Quando eu calculei o contrário. Ele toma em C6, eu tomo em C1 e eu calculei ele tomando aqui direto. Só que não funciona porque se ele tomar, quando eu tomar aqui e ele tomar de bispo, eu tenho torre F1, cavalo volta e o meu cavalo que já está aqui vem para F2 dando mate. Então eu juntei uma ideia com a outra e foi onde eu achei o lance. Que aí seguiu, depois de cheque, rei B8, ele toma aqui em C6, eu tomei em C1 e só para exemplificar a ideia que eu falei para vocês, ele toma aqui, eu tomo. E quando ele tomasse aqui, que eu desse cheque e ele voltasse, eu calculei cavalo E2, só que ele tomava. Então, eu parei na análise aqui, porém eu achei o lance vencedor quando eu juntei a outra ideia, que era de ele tomar em C6, eu tomava aqui, e aqui ele tomar direto o bispo de C5. Porque se eu tomar aqui, eu perco a dama, óbvio, mas aqui eu tinha esse, e agora sim, cheque. E aí quando o cavalo aqui, aí agora eu tinha mate, checkmate, né? Então, eu misturei a ideia e aí acabei achando o lance vencedor, que foi, tá aqui, esse, e aí ele toma em C6, eu tomei em C1, ele tomou em C1, cavalo toma C1, torre toma C5, aqui é o erro da posição, porque depois de cheque, cavalo G1, agora cavalo D3, eu volto pro cavalo para casa onde estava, que ameaça a torre e ameaça o checkmate. E por incrível que pareça, ele não consegue tirar a torre
defendendo um checkmate. Ele não consegue vir para a coluna B, dando um cheque voltando à torre, não consegue vir pela fileira vertical também. Mesmo que não tivesse esse peão, que ele tivesse o cheque, você vê como é tão bonita a posição que eu jogo rei C7 e ele não consegue voltar para defender porque o cavalo ele tanto ameaça o mate como ele tira todas as casas de defesa. Bonito, né? bonito. Então, essa foi a minha vitória de pretas hoje de novo aqui em Mar del Plata. Vamos lá, vamos às próximas rodadas. Valeu, mestre. E se você aí tiver gostado deste vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like aí pra gente que ajuda bastante. Valeu, pessoal. E vamos mostrar uma bela partida que ele jogou na segunda rodada deste sensacional torneio que acontece aqui em Mar del Plata. E aí, Everton? Vamos começar. Segunda rodada, né? Eu joguei de pretas de novo. Meu adversário jogou E4, eu joguei siciliana. Ele jogou F4, joguei cavalo C6, cavalo C3. Peraí, rapidinho, foi mal. Apertei. Eu ia aumentar o volume, eu apertei errado. Aumentar o volume. Eu apertei o botão errado aqui em cima, era aqui.